E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Do vídeo agora trazendo todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor, que joga no sábado contra o time do Ceará, fora de casa, provavelmente com o Rian Francisco na vaga de André Silva, que vem de uma sequência de jogos e vai ser descansado. Eu quero que você comenta aí. Tá curioso para saber como vai ser o desempenho do Rian Francisco? A gente vai falar muito disso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo todos os dias, meta de 25 mil inscritos. Se inscreve e dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Bora assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito desse jogão de amanhã e do Rian Francisco. Créditos eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. São Paulo, aqui no Gazeta Esportiva, eu vou perguntar para o Marcelo Bazejo se o Tricolor vai ter muitos desfalques para amanhã. Jogo importante, né, para confirmar essa ascensão do São Paulo. São Paulo que deve sim poupar alguns atletas. O Arboleda não viajou com o restante do elenco para Fortaleza, ele segue com sobrecarga muscular, foi deixado em São Paulo. Já é mais um desfalque do Tricolor. O São Paulo que pode poupar o André Silva, pode poupar o Alisson ou o Marcos Antônio, que os dois vêm de uma grande sequência também. Na lateral podemos ter novidades, então a tendência é que o São Paulo jogue com o Rafael, com os três zagueiros, né? Ferrarese, Juan e Alan Franco. O Alves está suspenso, o meio-campista que vem sendo titular, cria da base, também não vai poder jogar, é mais um desfalque. Então, Igor Vinícius ou Cédric Soares pela lateral direita, Bobadilha, e aí se o Marcos Antônio for poupado, o Alisson entra, se o Alisson for poupado, o Marcos Antônio entra. O Luciano, a tendência é que o Luciano seja o substituto do Alves na função de meio campo, e aí o Enzo Dias e o Wendel na lateral esquerda brigam aí pela titularidade nesse jogo. Dupla de ataque pode ser formada por Lucas Ferreira e Rian Francisco, porque o Ferreirinha também vem de uma longa sequência, tem sido um jogador muito importante, precisa descansar para não ser mais um desfalque importantíssimo do São Paulo, que já tem tantas baixas importantes. Então o São Paulo pode enfrentar o Ceará esse final de semana com um time misto, mas eu vejo esse time misto do São Paulo bastante forte, sobretudo essa entrada do Rian me agrada bastante, é um jogador que foi revelação na Copinha e é dos atletas que jogaram a Copinha e foram promovidos, curiosamente, é o que tem recebido menos oportunidades, né, Mila? Sim, exatamente. Michele, veja bem, o São Paulo vai jogar lá em Fortaleza contra um Ceará que em casa joga bem. Né? O Ceará arrebentou com o Vasco no jogo lá em Fortaleza. E sem dúvida nenhuma, o São Paulo, diante de todos esses desfalques que destacou o Bacejo, terá dificuldades, porque o Ceará praticamente vem com o time completo, né? E está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Esta é a dificuldade do Campeonato Brasileiro. É claro que o Zubeldia está pensando que o Campeonato Brasileiro vai até dezembro. Então é uma, tipo assim, olha, é um acidente anunciado, uma tragédia anunciada, porque uma derrota não é surpreendente para o São Paulo. Claro que jogando com essa molecada toda, o Rian, o Lucas Ferreira, que está se firmando como titular na equipe, isso inspira o Zubeldia a dar oportunidade para o Rian, que merece a oportunidade. Ele Mas tem o que São mostrar Paulo não é favorito contra o Ceará? Não, para mim não. Não. Diante dos desfalques e diante da dificuldade de jogar em Fortaleza contra o Ceará, um time que vem fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro. E o Zubeldia tá firme no cargo ou vai rodada a rodada? Agora com as duas vitórias no Clássico e na Libertadores, eu acho que ele respirou mais aliviado, né? Ganhou um pouco mais de confiança, mais de moral. E pelas entrevistas dos jogadores também, a gente vê que os jogadores estão fechados com o técnico. O Alves, que é um dos garotos, saiu em defesa do treinador, tão criticado por não dar tanto espaço para eles. Uma dessas supostas vítimas fez questão de defender o treinador, então o clima dele com os garotos, que muitos imaginavam que não era tão bom, na verdade, pelas entrevistas pelo menos, o clima é muito bom. Legal. A tabela com os nossos palpites. E São Paulo se encontra, vai ter o retorno de Lucas. Lucas vai jogar ou não? Nada, que isso. Tá lá com... Retorno de Lucas... Não, pô. Não, talvez... Não, porque ele tá treinando com a faixa lá e tudo mais. Mas uma proteção. Trabalho de campo, né? O Lucas no Ceará... Então não tem ninguém mesmo pra jogar. Não volta nenhum dos machucados. Não tem ninguém pra jogar. Mas não é? Mas é um pouco isso, né? O São Paulo voltou do Paraguai às 5 da manhã, fez um treino agora há pouco no CT sob chuva, e alguns dos remanescentes titulares do jogo do Paraguai também não vão jogar. Então
São Paulo joga na terça contra o Náutico, aí talvez com o Lucas, talvez com o Arboleda na terça-feira. Hoje, no campo dos lesionados, até apareceram também o Oscar e o Pablo Maia, mas cada um num estágio diferente. Nesse jogo aí, o São Paulo vai ter talvez o seu time mais desfigurado da temporada, né? Desde que começou a temporada. Pelos desgastes, né, dos jogadores que têm atuado mais vezes, né, Alisson, por exemplo, né? E pela falta de retornos, né? Então o São Paulo vai ter um time misto, digamos assim, para o jogo contra... Pode ter uma oportunidade o Rian Francisco, né, que a galera tanto quer. É isso que eu ia falar. Não pode abrir espaço para a galera zaga, Negruti. Negruti pode ter pela necessidade, não tem primeiro volante, né? Então pode ter mais alguns garotos com... um dos garotos que vem jogando o Alves está suspenso, que poderia ser uma opção. Então, eu acho que o São Paulo não vai conseguir juntar os, normalmente, 24 jogadores que vão numa delegação, né, para Fortaleza. É possível que não tenha 24. É 23 e... O São Paulo sempre leva 24 e corta o terceiro goleiro. O Ceará está com uma boa campanha. Não vai ser fácil jogar lá não, né, Massa? Não é fácil jogar lá. O campo é ruim, é pesado, é difícil, temperatura muito alta. Eu recebi, por exemplo, amigos que foram assistir Palmeiras e Fortaleza lá com dificuldade mesmo, na arquibancada mesmo, porque é difícil. O Ceará tem uma equipe ajustada, uma equipe forte fisicamente, bola aérea muito forte. Então o jogo do São Paulo vai ser difícil, não vai ser fácil. Nem mesmo o Arboleda não volta? Não. Mas vamos escalar o São Paulo, tem uma ideia? É isso que eu tô falando. Não vai jogar ninguém. Então, Rafael, 3 zagueiros. Que? Jandrei? Sei. O lateral tem. Não, se for o Jandrei, muda aí que eu quero palpitar de novo. Mas o Bala fez eu voltar no São Paulo ainda, né? Não, você não contou essa história de Jandrei. Não, Jandrei acho que não. Mas a questão é a seguinte, de novo, o São Paulo estava no Paraguai sob chuva, voltou às 5 da manhã, fez um treino, tá todo mundo arrebentado. Não tem segredo. Terça-feira tem Copa do Brasil e sexta tem Brasileiro. Tem que viajar ainda de novo, né? Exato. Não dá para arriscar, já tem um monte de cara machucado. Então acho que não vai jogar talvez o Alan Franco não jogue, talvez o Alisson não jogue. É provável esses que estão jogando mais, Ferreirinha talvez não jogue, André. Tem já algumas limitações sem 6 jogadores. Mas machucados. Lembrando que depois que você ganha do Santos, o empate fica grandão agora. Esse empate, nós vamos para Paulista. Mas se você perde do Santos, você estaria de uma maneira diferente. Exatamente. Isso. Deu tranquilidade para jogar no Ceará. E é esse jogo, que é o jogo com a distância mais complexa. E é terça o Náutico e sexta quem é? Fortaleza. Lá de novo? Não. Bom, pelo amor de Deus. Faz 2 jogos em casa e talvez com o retorno de alguns jogadores machucados, como o Lucas Arboleda. Vamos conferir aqui quais são os destaques do dia no Band Esportes. Passou batido, mas não posso deixar passar batido. O Paulinho não foi relacionado. Já comenta aí o que você acha do nosso querido Rian Francisco de titular. Sinceramente, demorou chegar essa oportunidade. E é engraçado, se o Caleri não se lesiona, provavelmente esse jogo seria o jogo que o André Silva seria titular. Para vocês verem, é muito complicado usar aquele ditado a males que vem para bem, mas nesse caso, o Rian Francisco só vai jogar de titular contra o Ceará por conta da lesão do Caleri, que ocasionou que o André Silva, desde a lesão, está jogando todos os jogos o tempo todo, e ele deve utilizar o Rian Francisco. E se o Matheus Alves não tivesse suspenso, não me admiraria o Zubeldia colocar o Luciano de 9, que acho que pode funcionar, e o Matheus Alves no meio e o Rian Francisco no banco. O Zubeldia disse que o Rian Francisco ainda não tá pronto e papapá, mas pô, velho, sabe, eu achava, sinceramente, eu já falei isso aqui umas vezes, que o Lucas Ferreira era o pior dos 3. Do Matheus Alves, Rian Francisco e o Lucas Ferreira. O Matheus Alves era o pior dos 3. Eu achava, na minha opinião. Cara, entrou o Matheus Alves e tá dando conta do recado muito bem. Entrou o Lucas Ferreira. Eu falei, certo? O Lucas Ferreira, pra mim, era o pior dos 3.
Entrou o Matheus Alves, tá jogando bem. Entrou o Lucas Ferreira, tá jogando bem. E o Rian Francisco, que pra mim é o que tem mais qualidade, é o que mais é acima da média, não tá jogando. Isso não entra na minha cabeça, como o melhor jogador da base do São Paulo não vem jogando no time titular. E vocês lembram daquele jogo contra a Portuguesa que ele fez simplesmente um golaço. Na estreia lá contra o Red Bull Bragantino, se eu não me engano, ele não jogou tão bem, mas o time era um time completamente esfarelado, sem nenhum padrão de jogo. É muito diferente você colocar o Rian Francisco com um time titular, com o Ferreirinha criando jogada para ele, com o Lucas Ferreira criando jogada para ele, com Alisson e Marcos Antônio da volância para ele dando passo, do que você colocar ele com um time cheio de garotos, com um time todo esfacelado, time sem entrosamento, que ninguém treina. Então, assim, sinceramente, cara, pra mim, passou muito da hora de colocar o Rian Francisco para jogar. E eu acho, sinceramente, que o Zubeldia, ele tá prestes a entrar num problema gravíssimo. Por quê? Vamos imaginar que o São Paulo amanhã vença por 2-0. Vamos só imaginar. O São Paulo amanhã vença por 2-0. 2 gols do Rian Francisco. Imagina o problema que o Zubeldia vai ter na mão. Por quê? Porque vai todo mundo olhar pra ele e falar assim, por que você não colocou o moleque pra jogar antes? Porque o moleque vai ter feito 2 gols fora de casa contra o Ceará. Agora vamos supor que ele faça um jogo ok, um jogo nível Caleri, não vinha jogando bem, um jogo nível Luciano, que ele não jogue bem, mas também não jogue mal, faça um jogo ok. Vamos imaginar que ele faça um jogo ok, normal. O que a gente vai pensar? O moleque não joga, não rendeu, porque não tem continuidade, porque não tem sequência, porque não tem oportunidade, está fora de ritmo de jogo. Se ele jogar muito mal, vai ter 2 vertentes. A vertente de quem vai falar, pô, realmente o Zubeldia tá certo, o menino não tá pronto, o menino isso, o menino aquilo. E a outra vertente que vai dizer assim, o moleque não joga, ele não põe o menino pra jogar. Porque a gente cobra o do Ferreirinha, por exemplo. O Ferreirinha entrou, começou a entrar, fazia jogadas e finalizava mal. Às vezes tropeçava na bola, tentava e errava. E aí o que a gente falava? Precisa de sequência de jogo, precisa de sequência, precisa de mais minutos, precisa ter continuidade. A gente vivia falando isso aqui. Principalmente eu, né? Vivia falando isso aqui. Quando o Ferreirinha começar a acertar, ele vai virar um dos melhores jogadores do São Paulo. Eu vivia falando isso aqui. Beleza, ok. E aí com o Rian Francisco não funciona essa regra. Essa regra de... Aqui é uma suposição. Caso o Rian Francisco não jogue bem, as pessoas alguns vão falar que o Rian Francisco não tá pronto. Mas não tem sequência, não tem oportunidade, não tem minutagem. Não adianta colocar o Rian Francisco faltando 3 minutos pra jogar, pra acabar o jogo. Não adianta. E outra coisa que deve acontecer amanhã, que aí sim pra mim é um problema, é um crime hediondo. Luciano atuando de meia. Provavelmente amanhã o Luciano vai atuar de meia. Mesmo se ele fizer uma partida incrível, fizer um gol e dar 2 assistências, coisa que eu acho difícil, isso não vai tirar da minha cabeça que o lugar que ele rende menos é atuando de meia. Pra mim, o Luciano como atacante, como segundo atacante, como falso 9, ele é excelente. Tem muita gente que vem aqui nos comentários e até diz que o ciclo do Luciano do São Paulo já acabou. Eu acho que tá acabando. Eu acho que o ciclo do Luciano do São Paulo tá acabando porque a gente tem que entender que o São Paulo nos últimos anos teve times medíocres. E jogadores com o mínimo de qualidade aparentavam ser melhores do que realmente eram. O Luciano, ele não foi e nunca será um jogador brilhante. Ele é um bom jogador, que teve uma identificação com a torcida, que teve uma boa fase com o São Paulo, começou a fazer gols. E ok, a vida dos jogadores são assim. A grande questão é que agora o São Paulo está tendo jogadores de um nível um pouco melhor. O André Silva, ele é melhor que o Luciano. O Lucas, ele é melhor que o Luciano. O Oscar, ele é melhor que o Luciano. O Ferreirinha e o Lucas Ferreira são melhores que o Luciano.
O Rian Francisco tem potencial para ser melhor que o Luciano. Então, assim, vai chegando no ponto que o São Paulo vai fortalecendo o elenco e contratando jogadores. Vocês lembram o Rigoni? Lembra quando o Rigoni chegou e colocou o Luciano no banco? Por quê? Prova que o Luciano, ele não era um jogador espetacular. A grande questão é que ele era um bom jogador, que estava numa boa fase e as coisas estavam funcionando para ele. O Rigoni chegou e colocou o Luciano no banco. E o Rigoni jogou muita bola, mas muita bola mesmo. Vocês lembram do Rigoni jogando bola no São Paulo, né? Depois, acho que ele se lesionou e quando voltou, não voltou bem. E acabou sendo, acho que até vendido. O São Paulo ficou no 0-0 com o Rigoni. Jogo importantíssimo. Importantíssimo. O São Paulo vencer esse jogo. O São Paulo dá um pulo na tabela e o São Paulo precisa recuperar os pontos que deixou contra Sport e contra Cruzeiro. Ele precisa recuperar esses pontos fora de casa. E vai estar com um time não todo reserva, um time misto, mas que bem encaixado, acho que consegue tirar pontos do Ceará lá. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!